Por que nós estamos chamando assim, né, diante desse quadro, né, de tantas novas famílias, novos casamentos? Nós precisamos, como igreja, valorizar, né, os casais, valorizar o casamento, valorizar essa instituição que não está falida. O casamento é um projeto de Deus para nossas vidas. O casamento é um projeto de Deus para o mundo inteiro. Então nós, como igreja, precisamos valorizar esses irmãos e irmãs que estão perseverando numa relação constante, mesmo com conflitos, porque não somos anjos, né? Somos seres humanos. É muito bom ver esses anos assim, então parabéns. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo. Nós estamos compartilhando desses princípios, desses mandamentos para o casal, para a família. Você quer ter uma família saudável? Seja intencional, seja você o primeiro a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor: Deus, dá-me dessa família, eu quero dessa família, ministra ao meu coração nessa noite, fala, Senhor, comigo, que os teus princípios, que eu possa me ajustar aos teus princípios. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, ó Pai, nós convidamos o Senhor, nós convidamos a centralidade da palavra, dos princípios, daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que o Espírito Santo nos ensinou através da Bíblia, tem nos ensinado, e nós oramos por isso, famílias que são saudáveis, casamentos que são edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus. E eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Nos abrimos para a ministração do Teu Espírito, nos abrimos para que o Senhor venha falar, Senhor Deus, e grandes mudanças, grande revolução do céu venha sobre a nossa casa, porque tudo que queremos é o céu na terra, o céu na nossa casa, um ambiente de paz, um ambiente de vida, de alegria, um ambiente onde nossos filhos são criados e vem um ambiente de amor, de respeito ali acontecendo, ó Pai. Nós te pedimos e clamamos, e que toda a nossa atenção, e nessa hora todo gatilho emocional que Satanás tenta trabalhar por causa de alguns princípios que foram quebrados, eu peço agora, traz a nosso entendimento, a nossa mente cativa em obediência ao Senhor, e que possamos receber do céu, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Queria que colocasse a foto do meu casamento. Eu me casei, né? O ano que vem nós vamos fazer 10 anos, então no dia 11 de julho de 2015, nós nos casamos aqui nesse altar, né? Nós fizemos, eu e a pastora Luana, né? Nós fizemos o romance real, né? Que é um relacionamento com propósito. Queridos, o meu primeiro beijo que eu lasquei na pastora Luana foi na frente de toda a igreja, né? Não foi escondido de ninguém não, foi aqui na frente do pastor Jackson, né? Nós nos guardamos para o casamento, não nos beijamos, né? Não, foi difícil, mas foi uma bênção, né? No namoro depois, né? Depois casamos para namorar, né? Então, pegar na mão da pastora Luana, sentir o cheiro dela, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, tudo maravilhoso. Então, lua de mel, maravilhoso. Mas quando você parte para a convivência, né? Quando agora duas pessoas que não moravam juntas, agora passam a morar juntas, você em primeiro lugar continua descobrindo virtudes. Você, uau, né? Então, várias virtudes da Luana eu descobri casado com ela, morando com ela. Mas também tantos defeitos a gente passa a descobrir, né? Os defeitos, né? As DRs, né? Quem já não discutiu por causa da toalha molhada na cama, né? Então, lá em casa, né? Uma das primeiras DRs, né? Discussão de relacionamento, quando aconteceu? Porque assim, quando eu descobri, né? A Luana, uma coisa que eu não sabia, que a Luana, ela é uma artista, né? A Luana é uma pedagoga. Então, sabe as caixas de mercado que nós levamos com as compras para casa? Meu irmão, aquilo é transformado em obra de arte pelas mãos da pastora Luana. Os brinquedos que as crianças mais gostaram não foram os caríssimos, foram os brinquedos que a Luana fez. Mas, quando a Luana faz essas obras de arte, a Luana deixa um rastro de bagunça. Ela deixa um rastro de coisas cortadas pelo chão. E aí, ajudada e auxiliada pelas duas crianças que eu tenho lá em casa.
E aí, descobrindo a artista, né, assim, cheia, porque o artista, né, geralmente, a mesa do artista, porque ele cria, é geralmente aquela baderna, né, então, descobrindo isso, vendo isso, as primeiras discussões de relacionamento começaram, porque a minha palavra de comando, tanto lá em casa, como, né, meu staff aqui, né, o pessoal que trabalha comigo, é tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumado. Então imagine um sistemático como eu casando com uma artista como ela, né? Então as primeiras discussões de relacionamento, porque como é que começou aí essas discussões? Então eu comecei a, né, sem esses princípios de inteligência, né, conjugal, desferindo os tiros, né? O traficante de armas vai lá, discute com ela, então tratando ela com desamor. Mas que bagunça é essa? Tudo arrumado, tudo limpo, tudo organizado. E aí, ouvindo o traficante de armas, a Luana também desferiu contra mim o tiro do desrespeito, né? Me desferindo várias palavras. E aí, né, quando começamos a nos ajustar, né, nos perdoando, entendendo um ao outro, então é muito importante, né, a compreensão desses princípios. E aí, quando entendi, né, isso. Mas o pastor Josué Gonçalves, que eu abri o culto falando nele, ele diz uma frase sobre o casamento. Pode colocar aí essa pergunta. Essa pergunta que o pastor Josué Gonçalves fala, ele diz assim: olha, você quer ter razão ou ser feliz no casamento? Vamos lá, vamos fazer essa pergunta juntos. Você quer ter razão ou ser feliz? Então, todas as vezes eu queria ter a razão, eu estou certo, a casa precisa estar limpa, precisa estar organizada, não pode ser assim. Mas fazendo isso, eu estava desferindo, né, eu estava tratando a pastora Luana, minha amada, com desamor, né, falando coisas de forma grosseira para ela, e dessa forma ela reagindo e ela agindo, né, atacando a minha honra. Então eu estou compartilhando nessa palavra, né, amor e respeito, dois princípios aqui importantíssimos, né, para o casamento, baseado em um livro que é chamado de Amor e Respeito, do Emerson Egerix. E ele tem uma didática muito interessante visualmente para você entender como acontece essa dinâmica de insanidade. Então pode colocar aí a primeira imagem, essa dinâmica de insanidade, ou seja, quando eu não amo, ela não me respeita. Quando eu não amo, ela reage com falta de respeito. E aí esses ciclos de insanidade, né, ou seja, de insensatez, de loucura mesmo, fica ali aqueles conflitos intermináveis, a gente não sabendo como resolver. Então, se eu não amo, ela não me respeita. E a falta de compreensão desses princípios aqui de inteligência conjugal fazem com que esse ciclo de conflito, de insanidade, ele fique acontecendo na sua casa. Então, para nós concluirmos com a pergunta ali do pastor Josué Gonçalves, você quer ter razão ou você quer ter um casamento feliz? Olha o que ele diz, olha a frase dele: na vivência do matrimônio, aqueles que sempre querem ter a razão, custe o que custar, jamais serão felizes. Quando a nossa dinâmica de casamento começou a ser transformada, quando compreendemos esses princípios de inteligência conjugal. E Deus fez, e Deus que criou. Então apesar de que eu estou baseando aqui em um livro, mas está baseado naquilo que Deus falou, né? Um texto da palavra que o próprio Senhor nos ensinou. E é um mecanismo de felicidade, criado pelo próprio Deus. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 5, no versículo 33. Acompanhe a leitura comigo no telão. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá, me ajude? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então aqui no livro de Efésios,
Nós temos um livro que aborda diversas áreas e aspectos da nossa vida. Então o livro de Efésios, ele fala sobre como viver em comunidade, como criar filhos à maneira de Deus. O livro de Efésios, ele fala sobre os deveres conjugais, Deus falando para mim e para você qual é o padrão bíblico que a sua casa deve seguir. O texto de Efésios também fala sobre batalha espiritual, ou seja, nós temos âmbitos naturais, âmbitos de relacionamento, âmbitos espirituais. Por que todos esses âmbitos precisam ser abraçados? Porque Deus não quer que você apenas vá para a eternidade, seja um habitante do céu, conquanto isso seja o principal. Estamos aqui, congregando e meditamos na palavra, vivemos para o Senhor porque queremos um dia morar no céu, amém ou não amém? Mas a palavra de Deus também nos ensina como nós vivermos aqui nessa terra. Então nós precisamos, nos dias que o Senhor tem nos concedido aqui nessa terra, também aprendermos a conviver bem com as pessoas, vivermos de uma forma plena, viver de uma forma que abençoe as pessoas, viver de uma forma que o mundo ao nosso redor realmente seja tocado pelo poder do Evangelho. Então eu creio que o Senhor também, Ele quer que a sua casa seja um lugar de delícias, que a sua casa seja um pedacinho do céu. Eu sempre oro sobre a minha família nesse ponto: Senhor, que a minha casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar de harmonia, seja um lugar de paz, seja um lugar de delícias e um lugar prazeroso. É assim que você deve orar, é assim que você deve trabalhar para a sua família ser esse lugar prazeroso. Então esse texto nos apresenta aqui esses dois princípios que são inegociáveis para um relacionamento feliz: o amor e o respeito. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Essa é a terceira palavra dessa série, Fundamentos da Família. E para que a sua casa caminhe sobre esses dois princípios que são inegociáveis. Quem aqui deseja ter um casamento feliz, levanta a sua mão. Os jovens também podem levantar a mão em nome de Jesus. Você está na cadeira de aluno, você está aprendendo. Então, para um casamento feliz, o amor e o respeito, diga assim comigo: o amor e o respeito são imprescindíveis. Então esse texto aqui de Efésios capítulo 5, ele é um texto muito rico da palavra de Deus, porque é aquilo que Deus, Ele nos ensinou sobre essa área de casamento, sobre o dever do esposo, sobre o papel da mulher. E quando nós olhamos esse texto com os óculos dessa cultura pós-moderna que nós vivemos, ou seja, que diz: cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade nada. A verdade é a verdade bíblica, a verdade da palavra do Senhor. Mas quando nós lemos esse texto de uma forma superficial, com esses óculos, e muitos cristãos estão lendo esse texto, de forma superficial, eles falam assim: parece que é muito controverso esse texto, esse texto parece muito equivocado, porque também muitos abusos são cometidos por muitos homens, como por exemplo: você, mulher, tem que ser submissa, então cala a sua boca, eu que mando em casa, a Bíblia manda você obedecer. Isso aí é um extremo, Então todo extremo ele é perigoso, todo extremo é perigoso. Então esse texto para muitos, dá uma ideia de injustiça, dá uma ideia de que é um texto preconceituoso, mas como eu falei, é uma leitura superficial. E nós precisamos pedir: o Espírito Santo, revela, Senhor, revela a palavra, revela a tua lei, revela o teu coração, Senhor, para nós. Então esse texto, ele apresenta as verdades de Deus para o marido e para a esposa. Então a palavra principal aqui para o marido é: ame a sua esposa. E a verdade principal para a sua esposa para a esposa: respeite o seu marido, seja submissa ao seu marido. Então, queridos, para um casamento feliz, Deus diz: marido, ame a sua esposa. Para um casamento feliz, esposa, honre o seu marido, se submeta ao seu marido. Mas a esposa, de repente, ela fala assim: não, pastor, não, Deus, eu quero é amar, E dentro da mulher já tem amor, um amor maravilhoso, poderoso. A mulher já nasceu
com amor explodindo dentro dela. Então a mulher fala assim, não, eu quero é amar. Não, querida mulher, o homem ama, você ama também, mas sobre você há um duplo encargo, você ama e você também deve respeitar. Então parece muito injusto, a mulher ama, o homem ama, mas a mulher deve amar também, mas também se submeter ao seu esposo. E olha o que o versículo 32 diz sobre tudo isso que Deus está falando ao nosso coração. Ele diz, esse é um mistério profundo. Diga assim comigo, esse é um mistério profundo. Se nós estivéssemos numa igreja pentecostólica, esse é um mistério profundo. Vocês gostam de mistério, né? Mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E que mistério profundo é esse de Deus para nós? O mistério profundo é, você quer ter um casamento feliz? Coloque em prática esses princípios. O homem ame a sua mulher. A mulher respeite o seu marido. Então, quando o casamento, querido, está como um grande campo de batalha, é tiro para lá, é tiro para cá, eles estão se degladiando. Algo que aconteceu no casamento está errado. E quando isso acontece, todo mundo sofre. Marido sofre, esposa sofre, os filhos sofrem e até mesmo o cachorro sofre, né? Porque quando há harmonia no lar, né, o casamento, até o cachorro, né, ele aproxima ali, banando o rabinho, né, ele sabe que tem amor no lar. Mas quando tem briga, o cachorro passa longe, porque ele sabe que pode sobrar até para ele. Então, queridos, você quer ter razão ou ser feliz? Essa é a pergunta dessa noite. Você quer ter razão no casamento ou você quer ser feliz? E vamos compartilhar esses dois princípios, amor e respeito, começando aqui pelo papel da mulher, o respeito. Então, o versículo 33 de Efésios 5 diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, esse texto de Efésios, pode trazer de volta a imagem número 1, por favor? Esse texto de Efésios está falando sobre as necessidades básicas que um homem e que uma mulher têm. Então, foi Deus que colocou essa necessidade básica, a mulher de ser amada e o homem de ser respeitado. Então, essas necessidades básicas, elas devem ser supridas. E quando essas necessidades básicas, elas não são satisfeitas, haverá uma reação. Então, nós podemos dizer, né, que a esposa não é assim, ela age com desrespeito, não. A esposa tem a tendência de agir com desrespeito quando ela não é amada. É aquela lei da semeadura, né? Você colhe o que você planta. Vamos dizer juntos? Você colhe o que você planta. Então, essa tendência que cada um de nós temos, quando as necessidades básicas não são satisfeitas, é isso que acontece. Então, a tendência da mulher de agir com desrespeito, ela colhe desamor, e aí esse ciclo de insanidade, né, que vai se repetindo muitas vezes e vai se tornando uma relação desprazerosa, desagradável. Então, sem amor, a mulher, ela reage sem respeito, e sem respeito ele reage sem amor. Então, a verdade de Deus é que esse ciclo insano, é que esse ciclo de conflitos, de loucura, de insensatez, ele pode ser rompido com os princípios da palavra de Deus, com esse princípio que nós estamos trazendo em tela hoje aqui. Então, queridos, você sabia que as árvores que são flexíveis, elas são flexíveis porque elas conseguem, por causa das tempestades, resistir, né, às intempéries naturais. As árvores as mais flexíveis são essas que conseguem resistir. E as inflexíveis são as que se quebram fácil. Então, no nosso casamento, quando nós agimos com inflexibilidade, a inflexibilidade por parte de um ou por parte de ambos do casal, o que a inflexibilidade vai gerar? Ela vai gerar crise, ela vai gerar mágoas profundas,
e ela vai trazer distanciamento do casal. O texto diz, versículo 22, Efésios 5, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Então a Bíblia, ela está ordenando a mulher, respeite o seu marido. Então nos gabinetes pastorais e profissionais que atendem pessoas, principalmente homens, né? Qual que é a reclamação dos homens? Nunca antes, em todas as gerações, nós temos visto um tempo onde as mulheres elas têm desrespeitado tanto os seus maridos. E por que tantos homens estão se feminilizando? Por que tantos homens estão perdendo a sua virtude de coragem, de força, de proteger as suas mulheres? Que tipo de homens estão sendo gerados e formados nessa geração? Muita dessa situação está acontecendo por causa desse movimento, né, onde há tanto desrespeito contra os homens. Então muitas vezes a gente fica incomodado com esse texto, que a mulher ame, a mulher seja submissa, respeite o seu marido, o homem ame a sua mulher. E você deve entender que esses mandamentos, eles são reversos, como eu disse, a lei da semeadura. Quando você faz, você colhe. Quando você planta, você colhe. Da mesma forma, quando você reage com desrespeito, reage com desamor, você também vai colher isso. É um mandamento reverso. Então o que Deus está dizendo aqui, mulher, quando você supre a necessidade básica do seu esposo, porque o seu esposo, ele está procurando alguém que o admire, ele está procurando alguém que o respeite, alguém que o valorize, alguém que levante a sua hombridade. E por que esse mandamento é um mandamento reverso? Porque quando você pratica ele, você vai receber de volta, ele vai voltar para você, ele vai vir para você, vai vir bênção para você. Mas quando o homem, quando o cônjuge, ele é criticado, a tendência natural é que ele fique bravo, que ele fique nervoso. E quando a mulher, principalmente a mulher, negando na parte física, na relação sexual, esse homem fica como uma fera desorientada. E para esse homem, esses atos, esses simples atos da mulher de criticá-lo, né, de não valorizar, de negar essa bênção, né, como nós falamos na primeira mensagem dessa série, a bênção do sexo, né, que é uma bênção do Senhor, são colunas do casamento. Então, qual é a mensagem que está sendo passada? Você não é importante para mim. Eu não valorizo você. Eu não admiro você. Você não é nada para mim. Você é um fracassado. Quem que já ouviu a frase, por trás de um grande homem tem uma grande mulher? Quem já ouviu essa frase? Sabe quando acontece isso? Quando a mulher, ela realmente pratica esse princípio. Ela age com respeito, ela valoriza o seu esposo, ela o reconhece, ela é submissa, e esse homem, ele se sente esse homem, esse macho alfa, e isso impulsiona ele a lutar cada vez mais. Queridos, esse é muito poderoso, né? Quando a mulher reconhece isso, essa virtude. Meu irmão, nessa geração, acho, uma palavra aqui para os solteiros, a moça está carregando, né, nos eventos da igreja 5 cadeiras, e os rapazes estão lá, com o braço cruzado, a moça está lá caminhando com 5 cadeiras, cadê os machos, cadê os caboclos, para pegar a cadeira ali do braço da moça e deixar, não, eu vou carregar para você, cadê os cavalheiros, o pneu da mulher fura, não, liga aí por 24 horas, ele resolve. Meu irmão, é você que deve ir lá trocar o pneu da sua mulher. Apareceu cobra, apareceu lagarto, apareceu perereca na sua casa. Quem tem que ir lá é você, macho. Lá em casa, né? Estou morando na chácara. Ano passado, esse ano foi a saga das cobras. Meu irmão, quem mata a cobra lá em casa não é a Luana. Eu vou lá e pego o meu machão, meu facão e vou lá, sai, coisa ruim. Eu vou lá que proteja a minha família. É isso que o homem, ele tem que fazer. E quando a mulher, a Luana, quando ela vai lá e me afirma, fala, parabéns amor, você matou a aranha,
Parabéns, você me livrou desse bicho chamado perereca, né? Meu irmão, a mulher, né? O homem se sente, uau, machão. Mas quando esse homem não recebe essa afirmação dentro do casamento, ele infelizmente vai buscar lá fora alguém que o elogie. Quantos homens entrando no banheiro da sua casa para se masturbar, enveredado pela pornografia, enveredado pela imoralidade, enveredado pelo adultério. Nunca antes na história da humanidade essas raízes tão perniciosas. E sabe por quê? Sabe por que isso tem acontecido? Mulher, Deus, Ele não quer te inferiorizar, Deus não quer abusar de você, Deus está querendo a sua felicidade, Deus está mostrando para você, pratique esses princípios, porque Ele quer a sua felicidade. Mas quando você se levanta manipulando, quando você se levanta reclamando, como lá em Provérbios fala, né, nessa época de chuva, quem tem, de repente a mulher, né, já falou, conserta essa goteira, mas aí a goteira está lá, vez após vez, né? E a Bíblia compara essa goteira, né? Como aquela mulher que fica o tempo todo falando, gotejar constante, né? É a mulher briguenta. Sabe o que acontece? Mais e mais esse marido, ele vai se afastando. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele odeia tanto o casamento, porque um casamento feliz que é um modelo de Deus aqui nessa terra, um casamento feliz que pratica justiça, que mostra proteção, um casamento feliz, as pessoas aí fora que estão olhando para nós, o que elas vão dizer quando elas veem uma família saudável, um casamento feliz, eles vão falar, Deus existe, eu creio, Deus existe, porque olha só essa família, praticando justiça, praticando princípios, filhos saudáveis, filhos crescendo na presença de Deus, e é isso que o mundo vai ver com a sua família, com a sua casa. Por isso nós estamos declarando famílias saudáveis, igreja forte. Vamos dizer juntos? Família saudável, igreja forte. Mais uma vez, família saudável, igreja forte. Então, queridos, o propósito de Satanás, né, desse traficante de armas, qual que é o seu propósito? Separar famílias. E ele vai fazer isso atuando na ignorância, na falta de compreensão dos princípios da palavra. Então, quando nós nos diminuímos, quando nós nos criticamos, quando nós competimos, quando nós queremos ser os melhores, ele vai atuar nesse ponto e esse ciclo de insanidade, de loucura vai ficar acontecendo. Mas como mudar esse quadro? Como mudar esse... Pastor, eu não quero esse modelo na minha vida, eu não quero esse... Minha casa é um pedacinho do céu. É por isso que eu me casei, minha casa como um pedacinho do céu. Então coloca aí para nós a imagem número 2, existe, né, um padrão de Deus para o seu casamento. Então, como eu falei, quando as nossas necessidades básicas, quando a necessidade básica do homem é satisfeita, quando a necessidade básica da mulher é satisfeita, quando isso começa a acontecer no padrão de Deus, haverá frutificação, haverá uma resposta, o casamento vai se transformar em um lugar de vida, em um bom lugar, em um casamento que vai se mover de forma energética, feliz, prazerosa, um lugar de delícia. E como isso acontece? Quando a mulher, né, vamos, né, falar do homem, né, quando o amor do homem, né, quando ele amar, né, de forma prática, né, daqui a pouco nós vamos chegar no papel do homem aqui, mas quando ele ama, ele vai motivar o respeito da sua esposa, e o respeito da sua esposa vai motivar, por isso que é um mandamento reverso, quando você ama, você vai colher respeito, e fazendo isso, a sua necessidade básica será satisfeita, amém ou não amém? Então, de uma forma prática para as mulheres, de uma forma prática, como colocar o respeito, como colocar a honra em ação. Então você precisa valorizar o desejo do homem, primeiro de trabalhar e de realizar. Então há colocado por Deus dentro do homem, né? Deus falou para Adão, cuida e cultive. Deus deu essa missão principal para o homem trabalhar, para o homem cultivar, para ele trazer para dentro do lar a provisão. Muito legal, mulher, você que trabalha também, né? Os tempos exigem isso.
Muito legal você também que às vezes ganha mais que o seu marido, muito legal isso. Vamos juntar as poupanças, vamos comprar uma casa top, mas não vamos ficar se degladiando, dizendo eu recebo mais e diminuindo a honra do marido, e dizendo eu ganho mais que você, sou melhor que você. Não, queridos, vocês são uma equipe, em nome de Jesus, amém ou não amém? Então você deve reconhecer isso que o homem tem de trabalhar e de realizar. Então vamos supor, o homem quer empreender, o homem quer entrar num novo caminho, numa jornada talvez desconhecida para você. Valorize esse anseio do coração dele por essa área agora que ele quer empreender. Acredite, seja a primeira a falar, vai dar tudo certo, eu vou com você, vamos aplicar os nossos recursos, creia. Rapaz, quando o homem encontra uma mulher assim, é top das galáxias. Outra coisa que a mulher deve reconhecer, o anseio do homem de proteger e de prover. Então esse trabalho de proteção e provisão, papel principal do homem, a mulher precisa valorizar isso. Outro ponto aqui, analisar e aconselhar, né? O principal conselheiro da mulher, o homem. E quando ele falar para você aconselhar biblicamente, ou conselhos sábios e nobres, ouça o seu esposo, né? Não ouça, vira as costas e faz tudo diferente do que ele aconselhou você fazer. Depois ele vai ficar falando assim, uai, o que adiantou? Falei, mas né, não fez. Então honre e valorize isso. E também né, essa necessidade básica que o homem tem de ter intimidade sexual. Então minha irmã, prepara o quarto, prepara né, um ambiente aconchegante, coloca aquela sua melhor roupa, né, aquela melhor lingerie top das galáxias para o seu maridão, liga a velhinha gostosa lá no quarto, cultiva esse ambiente, isso é muito importante para o homem, amém ou não amém? E os homens dizem? Amém, glória a Deus. Será que os homens gostam mesmo? Pareceu esse negócio mesmo assim, né? Então, quando o homem encontra essa mulher que o admira, essa mulher que o valoriza, ele diz, eu achei uma auxiliadora, eu achei alguém que é osso dos meus ossos, eu achei alguém que me completa e é empolgante para ele. Voltar para essa casa, voltar para essa família no final do expediente, não é algo, é algo prazeroso. Ele volta, uau, vou encontrar a minha maravilhosa, minha gatinha, minha linda, minha cheirosa. Ele vai encontrar em casa uma mulher que não está vestida com a roupa do candidato, né? Ele não vai encontrar em casa aquela mulher totalmente, ele vai encontrar em casa a sua amada, a sua querida, a sua preciosa, amém? Fica a dica aí para as mulheres, nosso primeiro ponto. Então, em segundo ponto aqui, o amor, agora para você homem, para você querido homem de Deus, e você pode dar um glória a Deus, amém? Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Queridos, o Senhor, Ele eleva o nível para o homem a responsabilidade é maior, Ele é o líder, Ele é o cabeça do lar. Olha como Deus compara e coloca você homem, o foco da sua vida. A Bíblia diz que Cristo, Ele se entregou, Ele amou, né, a sua noiva, a igreja, e Ele se deu por ela, Ele se entregou por ela. E como Cristo amou a igreja, Cristo não amou a igreja mandando beijinho, não. Cristo amou a igreja dando chocolate? Não. Cristo não amou a igreja mandando flores, apesar de que essas coisas são maravilhosas, pratique isso mesmo, isso é top. Mas não foi assim que Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ou seja, Cristo praticou o amor sacrificial. Diga assim comigo, Cristo praticou o amor sacrificial. Então o que Deus está falando para o homem? Morra pela sua mulher. Morra pela sua mulher, assim como Cristo fez isso ali na cruz do Calvário, morrendo pela igreja, pela sua noiva. Então sabe o que significa amor sacrificial? É morrer mesmo. E não é fácil morrer para si mesmo, não é fácil morrer para suas vontades, não é fácil morrer pelo outro.
O Efésios, nesse mesmo capítulo, Efésios 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então essa fala aqui, esse amou, né, tem 4 palavras no original, né, no grego, para a palavra amor. Tem a palavra eros, tem a palavra storge, tem a palavra filéu e tem a palavra ágape. Então veja que, né, a mesma palavra às vezes aparece aqui, tem significados diferentes. Então o amor eros é esse amor de expressão física, né, o amor sexual. O amor storge, né, o amor familiar. O amor filéu, o amor de irmão, o amor de amigo. Mas nesse texto de Efésios, que nós lemos aqui, né, de Cristo se entregando e amando, né, a sua noiva. E nesse texto de Efésios 5, 1 e 2, esse amor é o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. Então quando a Bíblia diz andar em amor, a Bíblia está falando para você, homem, dê a sua vida, morra pela sua esposa. Esse é o amor sacrificial. Então dentro da mulher tem uma necessidade básica, ser amada. Então tem uma pergunta sempre que a mulher faz para si: será que ele me ama mesmo? Será que ele me ama? E ela pergunta isso: você me ama? Não sei se isso aconteceu já no seu casamento ou fica acontecendo. Você me ama? E o homem diz: eu te amo. Querido, a sua esposa, ela vai te fazer essa pergunta até vocês partirem para a eternidade. Porque dentro dela tem essa necessidade, ela quer ter essa certeza que você, esposo, a ama. E marido, você só vai ter essa certeza e dar essa certeza pela sua mulher, não é somente falando, eu te amo, mas é agindo, é colocando o amor em ação. Você comunica que você ama a sua esposa fazendo alguma coisa. Troca a lâmpada da nossa casa, por favor, nós já estamos há 1 ano sem lâmpada do nosso quarto, e a lâmpada está lá queimada. Será que você está amando a sua esposa porque ela te fez um pedido? Será que seu amor por ela está sendo sacrificial? Subir numa cadeira, trocar a lâmpada. Amém ou não amém? Então tem uma mulher que ela chegou no gabinete, né, no pastor, para falar: pastor, meu marido não me ama. Meu marido não me ama. E eu posso provar isso, pastor. Pastor, nós temos 3 filhos. 3 filhos pequenos. Eu fico o dia inteiro com esses 3 filhos pequenos, fazendo trabalhos escolares com eles. Eu fico o dia inteiro fazendo comida, trocando fralda o dia inteiro. Para os que têm 3 filhos aí, queridos, eu não estou pensando em vocês e não aconteceu aqui na igreja, tá? Mas pastor, eu fico ali o dia inteiro envolvido e o homem chega em casa, graças a Deus ele está trabalhando, pastor, glória a Deus, e ele volta para casa com alegria. Mas quando ele chega em casa, pastor, ele pega o prato de arroz, de bife, um piquezinho, e ele vai para frente da televisão e ele assiste todos os telejornais, e as crianças estão lá pulando, saltando, e eu preciso colocar elas na cama. Meu amor, me ajude a colocar os filhos na cama. Mas ele fala: só vou terminar quando terminar o Jornal da Globo, que é o último da noite, né? E aí quando ele chega, né, ele vê, agora os 2 vão para o quarto, e quando ele chega no quarto: amor, por favor, vamos fazer um amor gostoso? Pastor, ele não me ama, pastor. Pastor, ele não me ama. Porque o que essa mulher ela quer? Ela quer uma prova, ela quer que ele faça algo, ele quer que ajude algo. Então a Bíblia diz que Cristo deu tudo para mostrar que Ele nos ama. Então o chamado de Deus para você, homem, é o amor sacrificial. E você só vai morrer quando você fizer uma coisa que você detesta. Então, como eu falei para você, né, a pastora Luana, ela é uma artista. E ela é uma artista também na hora de cozinhar, né? O pastor Willy está até fazendo academia para perder aqui uns negocinhos aqui do lado, né? Porque a comida é maravilhosa, muito boa. Mas ela faz uma arte, ela suja todas as louças. Ela assim, fica aquela gordura, né? Todas. Meu irmão, eu precisei fazer terapia para resolver isso, né? Precisei ter a pia, né, para lavar, né, para ajudar em casa, né? Então, mas quando eu estou lá lavando louça, né, sem camisa,
né, suando lá com tanta louça suja, algo acontece, porque ela passa e vê o seu marido ajudando ela, lavando louça, e ela fala: Chu, ajude, querido. Se você de repente, né, não tem uma louça para lavar, pode fazer uma coisa do lado de fora, pode levar o lixo, pode ajudar com as crianças. Faça, demonstre o seu amor. A mulher quer essas provas. Vou dar um outro exemplo aqui. O homem está prontinho para ir para o futebol, está de chuteira, está com a blusa do Flamengo, do seu time que ele sofre tanto. Ou ele está com roupa de maratona, que é muito comum aqui em Palmas, vestiu o tênis. E a esposa: amor, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, minha mãe está doente. Logo a sogra. Vamos visitar a mamãe. Vamos visitar a mamãe. Ou sua esposa fala para você: meu querido amado, está na hora de fazer compras. Nossa despensa está vazia. Eu mesmo, queridos, eu amo supermercado, né? Talvez seja o contrário, eu gosto, não gosto do preço que passa lá no caixa. Mas eu amo ir para o mercado, mas talvez você não goste. Mas quando a sua esposa está te pedindo: olha, para a gente fazer mais rápido, né? Para andar. E aí você vai lá e: amor, eu vou lá na sogra, eu vou lá no mercado. Querida, sua esposa, ela quer uma mensagem de que você a ama, essa é uma prova de amor por ela. E querido, sabia que tem também, sabia de mais uma coisa? A Bíblia diz, isso está na Bíblia, sabia que os homens eles vão chegar primeiro no céu? Os homens vão chegar primeiro no céu. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 8:1, que haverá um silêncio de 30 minutos no céu, porque os homens vão chegar primeiro. Mas depois, quando a mulher chegar também, ela vai chegar fazendo festa e conversando. E eu tenho um bem-aventurado para você, homem. É uma nova bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurado é o homem que chega em casa, senta à mesa, mulher, faz um cafezinho, que agora nós vamos conversar sobre o dia. É uma nova bem-aventurança. Porque a mulher, ela quer falar aquelas 15.000 palavras com alguém. E que esse alguém seja você, irmão. Ela quer ouvir, ela quer contar. Sabe por que mulher gosta tanto de novela, de série, essas coisas, de dorama? Porque ela quer preencher a vida dela com a história de alguém, com a novela da vida de alguém. Melhor se for a novela da sua vida, você contar como foi o trabalho, como foi no trânsito. Ela quer ouvir o seu coração, ela quer saber como foi. Sabe, porque se você não for essa pessoa que vai falar, né, se você não for essa pessoa que vai comunicar com a sua esposa, ela vai encontrar alguém que vai amar ela vai encontrar alguém que vai dar ouvidos para ela, e nunca como antes também traições e divórcios de mulheres, ou ela vai encontrar alguém lá no serviço dela que vai ouvir ela e vai dar moral para ela, e vai levar a sua esposa para a cama. Está amarrado em nome de Jesus, mas pratica a bem-aventurança. Conversa com a mulher em nome de Jesus. É lógico, né, que essa não é uma justificativa para o pecado, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 6, 32 e 33, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Coloca para nós aí o texto, isso, obrigado. Vamos lá. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, a sua humilhação jamais se apagará. Queridos, o adultério é um horror. O adultério vai te destruir, não faça isso. Mas para não fazer isso, você precisa observar esses princípios de inteligência emocional, de inteligência conjugal. Então coloca novamente na imagem, né, na imagem 2 do ciclo energético. Então quando você ama, homem, é um mandamento reverso. Você colhe o respeito da sua esposa. Quando você ama, você motiva o respeito dela. Você colhe respeito. E esse é esse grande mistério de Deus. Que mistério, né, pastor? Achei que era uma coisa assim, mais cheia de emoção. Não tem mais emoção do que essa. De exercitar o amor, de exercitar o respeito. Porque Deus nos fez com essas necessidades. E quando
né, o amor dele motiva o respeito dela, e essas coisas acontecem. Esse casamento, ele vai se tornando cada vez mais prazeroso. Então, querido irmão, para amar a sua esposa, olha aí as dicas, hashtag, fica a dica. Esteja perto da sua esposa. Olha, meu sobrenome é Fonseca. O meu avô era realmente muito seco no relacionamento assim, ele falava pouco. E meu irmão, quando meu avô ia para a igreja, meu avô, ele saía na frente da minha avó. Quando eles iam para o centro resolver uma coisa, ele saía na frente da minha avó, e minha avó, coitada, ficava para trás. E eu quero dizer que, infelizmente, essa também é a minha tendência. E muitas vezes eu saio desesperado e deixo minha mulher para trás. Então, muitas vezes eu dou o passo para trás, volto, amor, vamos embora, pego na mão dela. Uma outra coisa que a mulher também se sente tão amada, olha ali um casal ali tão abençoado, de mãozinha junta, maravilhoso. Né? Então, quando o marido passa o braço aqui, vamos colocar aí o maridão, põe o braço aí ao redor da sua esposa, dá um cheirinho nela aí, dá um beijinho. Isso para a mulher publicamente é poderoso, ela sente assim, uau, meu marido é o melhor marido, ele é poderoso, aleluia. Então, essas demonstrações públicas de afeto lá em casa, né? Eu e a pastora Luana, a gente se abraça para os meninos verem também. E a gente dá aquele abraço e fica lá assim, Daqui a pouco vem Daniel e Esther correndo e se abraçam ao nosso redor. É esse o modelo que eu quero entregar para a vida dos meus filhos. Eu via tanto meu pai fazendo isso pela minha mãe, beijando ela, abraçando ela. Eu falo, Senhor, é esse modelo que eu quero transmitir para os meus filhos, amando a minha esposa, doando a minha vida por ela. Uma outra coisa que faz a sua mulher, né, sentir, né, que ela ministrando respeito para você, e a dica para você é se abrir para a sua mulher, contar para ela segredos, e também ouvir a sua mulher. Quando ela quiser conversar, ouça a sua mulher. Quando você errar, diga para ela, eu sinto muito, eu errei. Isso é poderoso para a mulher ouvir isso. Ela fala, amém, amor, você está perdoado, eu te amo. Porque dentro da mulher tem tanto esse amor já. A mulher fez alguma coisa, fez a sobrancelha, a mulher colocou uma roupa nova, elogia a mulher, não viu nada, elogia mesmo assim. Que a mulher faz tanta coisa, né, que às vezes, né, é imperceptível, né? Mas elogia. Sai de casa e fala assim, amor, você está maravilhosa, você é a mulher mais linda do mundo inteiro. Amém ou não amém? Então esses tipos de elogios, de afirmação, são tão poderosos. E você de repente pode estar falando assim, pastor, eu tenho amado a minha esposa, mas eu não tenho colhido respeito. A Bíblia diz que o marido, talvez, né, seu esposo ou sua esposa ainda não são cristãos, né? Você está orando por eles nesse tempo, né? nesse tempo dessa série. Mas talvez a Bíblia fala que a esposa crente, ela santifica o seu esposo. O esposo crente santifica a sua esposa. Pastor, eu tenho feito a minha parte. Continue fazendo a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Pastor, será que eu vou colher nessa terra? Não sei, mas eu tenho certeza que diante do Senhor, quando você coloca esse princípio em ação, obedecendo o princípio da palavra que diz, amem a sua esposa, homens, mulheres, respeite o seu marido, diante de Deus você está ganhando. Um dia, quando as suas obras foram apresentadas, as suas mãos foram apresentadas, o filme da sua vida for passado diante do Senhor, Deus vai falar, receba a sua recompensa, receba a recompensa da honra, receba a recompensa do amor. Esse é o terceiro ciclo, o ciclo recompensador. Então continue praticando, continue exercitando. Mas olha, você não vai colher isso na vida do seu cônjuge, se, né, todo domingo você ama vir para a igreja, mas chega em casa, meu irmão, não parece que é crente. Faz gritaria, faz barraco, não honra, não se submete, não faz nada disso que está acontecendo aqui. Como é que você quer ganhar o seu esposo para Jesus, a sua esposa para Jesus? Tem que colocar esses mandamentos e esses princípios em ação. Então nós falamos desses dois princípios tão poderosos.
Me ajude, o princípio do e o princípio do respeito. Mais uma vez, o princípio do amor e do respeito. Queria que você ficasse